Nada está ganho, tudo está perdido, se o que se quer desgosta após obtido. Melhor é ser destruído que cair em ventura apreensiva ao destruir. Olá, tudo bem? Eu sou a Bia e hoje vamos conversar sobre Macbeth, a menor tragédia de Shakespeare. Apesar de curta, a peça causa revolta, indignação e nojo. Além do jogo político, o enredo envolve traição, ganância e as consequências das escolhas ruins que fazemos. Em geral, fala da maldade humana, que fica ali rondando, esperando uma oportunidade para aparecer. Aliás, esse é um tema muito presente no canal e não é algo proposital, eu tenho percebido isso. Aliás, caso você não tenha percebido, eu finalmente estou no novo cenário, a sala ficou pronta depois de meses. E depois eu vou gravar um take mostrando como ficou a minha estante. Mas, voltando ao livro. A história se passa na Escócia do século XI, em que aconteceu uma rebelião. O barão de Cawdor se uniu aos noruegueses contra o rei Duncan. Banquo e Macbeth, dois dos grandes generais do exército, conseguiram conter essa rebelião e por isso ganham um grande reconhecimento diante das pessoas. No caminho de volta para casa, eles encontram as Weird Sisters, que são como bruxas. Essas bruxas fazem uma profecia, dizendo que Macbeth seria barão de Cawdor e rei da Escócia, e que Banquo, no futuro, seria pai de reis. Macbeth até fica balançado, mas muito incerto, porque não vê nenhuma perspectiva disso acontecendo. Banquo ali já fica um pouco mais ligeiro, e ele até chega a afirmar: se crermos em tudo plenamente, podereis aspirar à coroa, já sois Cawdor. Mas isso é estranho. E para nos levar à perdição, não raros instrumentos da treva dizem-nos verdade, vencem-nos com miudezas confiáveis, para enfim trair-nos nas mais sérias consequências. Depois de conversar um pouquinho sobre isso, os dois voltam e o rei pede para que eles apareçam no castelo, já que ele quer homenageá-los pela vitória. E logo nesse encontro, Macbeth recebe o título de barão de Cawdor. Isso pois, como eu falei no início, Cawdor tinha se rebelado contra a coroa, então ele é condenado à morte e o seu título fica vago. E ali Macbeth vê o primeiro estágio da profecia se concretizando. O rei também afirma que ele quer se hospedar no castelo de Macbeth, na cidade de Inverness. Macbeth então sai na frente com seus cavalos, ali com a sua comitiva, e ele também escreve uma carta contando tudo a Lady Macbeth, sua esposa. Ela fica maravilhada ao ler a carta, maravilhada com a possibilidade de se tornar rainha no futuro. Os dois começam a conversar e essa conversa logo vira uma trama para assassinar Duncan, que aliás é primo de Macbeth. Logo, a fome de poder, ganância e extremos fazem com que os dois fiquem cegos para todo o resto e só pensem nessa possibilidade. Eles começam, então, como eu falei, a tramar esse assassinato e a oportunidade perfeita aparece, quando o rei finalmente chega. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler porque eu preciso disso para continuar falando, sobre o livro. Mas eles conseguem assassinar Duncan e Macbeth de fato se torna rei. Aliás, eles conseguem fazer isso de forma que não fique tão clara a culpa. Então algumas pessoas desconfiam, mas os próprios filhos de Duncan, eles percebem que tem algo errado. Então eles fogem. E essa própria fuga é encarada por alguns como um indício de culpa. Então muitas pessoas acham que foram os próprios filhos que mataram Duncan. Fica aí essa incerteza no ar e Macbeth se torna rei. Daqui pra frente eu não dou mais spoilers, eu só vou falar um pouquinho de pontos reflexivos, eu não vou falar o que acontece depois, nem a forma como eles matam, nada disso. Mas eu vou trazer algumas reflexões sobre essa parte da história. Bom, como eu falei antes, a peça trata dos extremos da maldade humana, dessa depravação que existe em todo homem, mas também trata da graça comum, pois o tempo todo eles são acusados pela própria consciência de que o que estão fazendo é errado. Ainda que tentem contornar o problema, dizer ali que grandes feitos são assim mesmo, que grandes homens almejam coisas dessa maneira, ainda assim eles sentem a culpa o tempo todo. Auden, em suas aulas sobre Shakespeare, afirma que eles agiram como demônios sem se tornar demônios. Então, diferente das bruxas que sentem prazer na maldade pela maldade, eles ali tentaram ignorar a culpa para alcançar um fim que parecia um bom fim a eles, Porém, são esmagados pelas consequências das suas escolhas. Então, o passado, ele não é mais como já foi, ele não é mais um refúgio. O passado aponta o tempo todo para o crime que aconteceu. Existe até um trecho em que ele fala que quando alguns homens se deparam com o corpo de Duncan, eles fazem uma espécie de prece e Macbeth não consegue nem dizer amém. Mas apesar disso, desse reconhecimento, ainda assim o coração é duro e eles não conseguem se libertar. Macbeth tentou controlar o futuro porque ele pensava ser o melhor para ele. Exatamente nesse ponto, controlar o futuro, porque ele não cria no futuro como algo predestinado, como o destino dele. Se ele cresce, ele teria vivido a vida ali e os fatos mesmo teriam levado ele a ser rei. Mas não, ele quis dar um empurrãozinho, ele quis fazer do próprio jeito. Quando a traição se consuma, o desejo vira fato. E aí, como eu falei, o passado não é mais o mesmo, não existe algo para o qual ele possa voltar,
não existe refúgio e tudo vai aos poucos desmoronando. Possivelmente Macbeth foi escrita em 1606, quando a companhia de Shakespeare era financiada pelo rei James I da Inglaterra. Era uma época de muita instabilidade política, isso porque 3 anos antes, Elizabeth I tinha morrido sem deixar herdeiros. Ou seja, quem escolheu o sucessor do trono inglês foram seus conselheiros. James, que já era rei da Escócia, assumiu a coroa inglesa. Ele era, aliás, bisneto da tia de Elizabeth. Então, além dessa questão da legitimidade do trono, outros conflitos, como conflitos religiosos, inspiraram Shakespeare. A própria conspiração da pólvora com Guy Fawkes é um resultado dessa instabilidade religiosa e política no país, e também serviu de inspiração. Em termos literários, também é possível que Shakespeare tenha se inspirado nas 3 Sibilas de Gwyn, especialmente nessa questão das Weird Sisters, e nas crônicas da Inglaterra, Irlanda e Escócia do Holinshead, que também conta vários desses causos. Além da própria história, então existiu um Macbeth que matou o Duncan e foi rei da Escócia em 1040. E aqui eu digo inspiração porque de forma alguma ele narra fatos históricos. Não, ele cria sua peça, sua tragédia, pegando ali alguma inspiração. Aliás, Banquo, que aparece, um dos generais que aparece na história, ele é apontado por outros autores como parente de James I, como ascendente dele. E, inclusive, como ele era um dos financiadores das peças do Shakespeare, ele coloca Banquo de uma forma lisonjeira na história. Existem também teorias de que partes da história seriam, na verdade, críticas veladas à intolerância religiosa da época, mas enfim, são teorias. As coisas que mais me chamaram a atenção eu pus aqui no vídeo. E eu queria saber de você, o que você achou da peça, ou o que você pensa em relação a tudo isso. Lembrando que eu sempre deixo na descrição links da Amazon para que você possa comprar o livro caso você queira e ajudar o canal também. Bom, é isso, e até a próxima. Se vocês ouvirem o choro de criança, é o Samuel, ó. Aqui tem a estante, aqui vai ficar um sofá, mas ainda não tá pronto. Estante, o gato dormindo ali dentro. Ainda tem alguns espaços vazios, mas essa é a ideia, que a gente quer pôr bastante livro aqui. Então vai ter bastante espaço para eu poder comprar, inclusive livros que eu já li. Queria ter e não tenho. Mas é isso, finalmente o cenário ficou pronto.